Então, vamos lá, pessoal. Aula 11 de Engenharia de Software 2. Dando continuidade, a gente vai dar uma olhada agora em gestão de projetos de software. Tá? Lembrando que as aulas passadas estão disponíveis lá, tanto em sala de aula, quanto no YouTube também. Então, agora a gente vai falar sobre gestão de risco. Tá? Que o risco é um problema em potencial, isso para todo projeto, não somente para o projeto de desenvolvimento, mas como qualquer projeto que você vai começar a desenvolver. Então, assim, a incerteza que pode ocorrer ou não ocorrer, a realização do projeto e a perda, se ele ocorre, consequências indesejadas ocorrerão, com certeza. E aí, o que a gente tem como exemplos de perda? Então, tem atrasos, custos elevados, inadequação do produto ao cliente, mau desempenho, às vezes falta de programador, coisas que você nunca realmente pode prever. Quer dizer, você pode ter certeza que vai acontecer, mas que você tem que prever que aconteça. Tá? Então, a gestão de risco envolve a identificação de risco, a avaliação da probabilidade da ocorrência, a estimativa do impacto e estabelecimento de um plano de contingência. Caso tudo isso venha a acontecer, você tem que ter sempre um plano B ou até mesmo mais de um plano. Estratégias proativas versus reativas. A proatividade é quando você se antecipa a esses problemas. E a reativa é quando ele já acontece. Então, aqui a gente tem como estratégia reativa, também conhecida como apagar o fogo. São reservados, aí, no caso, recursos para lidar com os riscos quando se tornam problemas. Porém, nada é feito enquanto o problema não se torna real. A proativa, que envolve aí gestão de riscos, começa antes do trabalho técnico ser iniciado. Riscos são identificados, suas probabilidades e impactos são avaliados e eles são classificados por importância. A equipe de software estabelece um plano para administrar os riscos. E aí vem o objetivo principal, é que esses riscos sejam evitados, mas também é criado um plano de contingência para caso ele venha a ocorrer, a pessoa possa resolver de maneira rápida. Os tipos de riscos. Existem 3 tipos de risco de softwares principais: o risco de projeto, o risco técnico e o risco de negócio. É importante observar que a categorização simples nem sempre funciona. Há riscos que são simples, simplesmente imprevisíveis, no caso, né? Riscos de projeto. Ameaçam o plano do projeto. Quando ocorrem, é provável que o cronograma do projeto se atrase e que os custos aumentem. Identificar problemas em potencial e possíveis impactos dos seguintes itens. Você tem que ver sempre o orçamento, se está batendo de acordo com o andamento do projeto, o cronograma, se está sendo seguido à risca, o pessoal, aí você vai ver se aquele pessoal que você realmente cogitou no começo do projeto continua sendo ainda suficiente para dar conta dele, os recursos que são utilizados nesse projeto, os interessados e os requisitos. Riscos técnicos. Ameaçam a qualidade do software. Quando ocorrem, a implementação pode tornar-se difícil ou praticamente impossível. Identificar problemas em potencial e possíveis impactos dos seguintes itens: o projeto em si como um todo, a implementação dele. Um exemplo de um risco técnico é, de repente, o aplicativo que você criou é muito prezado para as máquinas que tinham lá na empresa antes de você criar, né? Então, isso daí é um risco que você deveria ter calculado antes e você não projetou para isso. Se a interface está de acordo com o que o usuário realmente queria, a verificação e a manutenção do que está sendo desenvolvido. E riscos de negócios, que ameaçam a viabilidade do software a ser construído. Frequentemente compromete o projeto ou o produto. 5 principais riscos de negócio: o risco de mercado, que é construir um produto que ninguém vai querer usar. O risco estratégico, que é construir um produto que não se encaixe na estratégia geral da empresa. O risco de vendas, que é construir um produto que a equipe de vendas não saiba vender. O risco gerencial, que é a perda do apoio da gerência superior por causa da modificação ou enfoque ou do pessoal. E o risco de orçamento, que é a perda do comprometimento orçamentário ou de pessoa, né, que você venha a colocar na empresa. Por exemplo, de repente, num projeto, de repente você precisa contratar mais um engenheiro de software, mais 2 desenvolvedores, e esses caras pedem bem acima do que você já está pagando aos desenvolvedores que tem dentro do projeto. Então, isso daí estoura o orçamento.
Outra categorização de riscos, os riscos conhecidos, né, que podem ser descobertos após uma avaliação cuidadosa do plano de projeto, do ambiente técnico e comercial. Riscos previsíveis, né, que são extrapolados de experiências de projetos anteriores, mas lembrando que nem todo projeto é uma receita de bolo, que você espera que vai dar sempre o mesmo resultado. Riscos imprevisíveis, que são extremamente difíceis de identificar previamente e depois vão virar, com certeza, caso eles aconteçam, um catálogo para que você conte mais uma vez o que aconteceu anteriormente. Identificação de riscos é uma tentativa sistemática de especificar os riscos conhecidos e previsíveis. Considera tanto os riscos genéricos como os riscos específicos do produto. Riscos específicos geralmente são os mais problemáticos. O método para identificação é a criação de um checklist de itens de risco. E aqui tem o exemplo de estrutura de um checklist, né? Lista de riscos associados com as seguintes características: o tamanho do produto, o impacto do negócio, características do cliente, que aí a gente sabe que é única e muda de cliente para cliente, definição do processo a ser desenvolvido, ambiente de desenvolvimento, tecnologia para a construção e tamanho e experiência da equipe que vai desenvolver esse projeto. Avaliação de risco global de um projeto. Bom, segundo o gerente de software experiente, essas questões são úteis para avaliar o risco global. Então, todas essas questões devem ser feitas na hora de se avaliar o risco de desenvolvimento de um software, né? A alta administração do software do cliente empenhou-se formalmente em apoiar o projeto, os usuários finais estão entusiasmados com ele, os requisitos estão plenamente atendidos. Então, são perguntas que você deve fazer, e aqui sim, é uma orientação que vocês, ainda sem pouca experiência ou nenhuma experiência, devem levar para a vida. Claro que quando vocês começarem a trabalhar em cima disso, vocês vão ver gerentes de projetos que vão fazer muito mais perguntas do que essa. Mas é claro, isso daqui já é um roteiro inicial para que você possa levar já e você começar a desenvolver um projeto sem ter muita preocupação com o que vem acontecer de errado sobre ele, né? Previsão de risco, também chamada de estimativa de risco. O planejador do projeto, junto com outros gerentes e equipe, desenvolve 4 atividades de previsão de risco. Ele estabelece a escala que reflete a probabilidade percebida de um risco. Ele delineia as consequências do risco, o que é que vai acontecer caso isso venha realmente a se realizar durante o projeto. Estima o impacto do risco do projeto e no produto, de acordo com esse risco que vai acontecer, e anota a precisão da previsão de risco. O impacto de um fator de risco. O impacto de um fator de risco pode ser categorizado como catastrófico, crítico, marginal e negligível, tá? Então, de acordo com a sequência de risco em relação ao cronograma, custo, suporte e desempenho. Desenvolvimento de uma tabela de risco. A tabela de risco é uma planilha de lista de riscos identificados, tá? Você tem que fazer isso daí para ter um controle melhor sobre o que vai ser desenvolvido. A primeira coluna identifica o risco, a segunda coluna identifica o tipo de risco, a terceira coluna indica a probabilidade desse risco acontecer, a quarta indica o impacto de cada risco, a quinta coluna contém um ponteiro para um plano. A tabela é ordenada por probabilidade e por impacto. Então, risco com alta probabilidade e alto impacto vão para o alto da tabela. E aí eu tenho para vocês o exemplo de uma tabela de risco. E aí vem a pergunta, professor, como é que a gente vai saber a probabilidade de risco disso acontecer? Aí realmente você tem que se basear por trabalhos acontecidos anteriormente. Como vocês ainda não têm nenhum trabalho desenvolvido, vocês têm que começar a estimar pelos trabalhos que você vem fazendo em escola, o que aconteceu, né, aqui na faculdade. O que aconteceu com os trabalhos em grupo que você participou e o que realmente aconteceu. Vocês podem ver que muitos desses riscos aí aconteceram e a probabilidade de que isso acontecesse está bem próximo do que está sendo mostrado aqui. E é isso que vocês têm que começar a levar como experiência, pelo menos isso. Tabela de risco. O gerente examina a tabela de risco e estabelece uma linha de corte.
Apenas riscos que ficam acima da linha acima dessa linha de corte, né, receberão a atenção subsequente. É preciso priorizar, porque seria impossível monitorar e controlar todos os riscos. A probabilidade do risco pode ser determinada fazendo-se estimativas individuais para depois chegar num consenso. A tabela deve ser revista e atualizada ao longo do projeto. Então, aqueles riscos que logo no começo do projeto tinham alta possibilidade de acontecer e não aconteceram, você pode riscar da tabela e dar continuidade àqueles outros que você tinha deixado de fora por causa da sua linha, né? Linha de corte. Você baixar a linha de corte para começar a dar prioridade a outros novos riscos. Avaliação do impacto de risco. 3 fatores afetam o impacto de risco. Primeiro, a sua natureza, que são os tipos de problemas que vêm a surgir, como incompatibilidade com o hardware do cliente, que pode atrasar o início de testes, daqui eu venho enfatizando o tempo todo porque acontece. Seu escopo, que combina a severidade com a sua distribuição geral, quanto do projeto será afetado ou quantos clientes serão prejudicados. E aí você tem que saber o seguinte, quantas pessoas devem fazer parte da sua equipe para poder dividir essas atividades e fazer com que eles realizem ela ao longo do tempo. E sua época, né, que é uma avaliação, um dos fatores, que é quando ou por quanto tempo o seu impacto será sentido. Caso um problema venha acontecer, quanto tempo ele levou para ser resolvido e o quanto ele impactou no projeto como um todo. Exposição ao risco. Se custos são associados com cada risco, uma métrica de exposição ao risco pode ser calculada como exposição ao risco é igual a P vezes C, onde P é a probabilidade de ocorrência do risco e C é o custo para o projeto caso o risco ocorra. Essa métrica determina o custo esperado do risco. A soma de RE pode ser usada para ajustar a estimativa final do custo de um projeto. Também podem ser usadas para prever o aumento provável de recursos e de pessoal também. Refinamento de risco. À medida que o projeto prossegue, é possível refinar um risco ou um conjunto de riscos mais detalhados. Cada um deles será mais fácil de atenuar, monitorar e administrar. O modelo de fazer isso é representar o risco no formato CTC, né, que é condição, transição e consequência. Considerando que a condição, então há a preocupação de que a consequência venha a acontecer. Então, assim, cada condição geral pode ser refinada em subcondições. Atenuação, monitoração e gestão de risco. Uma estratégia efetiva para lidar com o risco deve incluir a atenuação, que é tentar evitar ou atenuar o risco, né? Monitoração, que é coletar informações para saber quando um risco torna-se real. Gerência de risco e planejamento de contingência, que é ações que devem ser tomadas quando o risco torna-se real. E essa estratégia é chamada de RMMM. Um exemplo. A probabilidade alta da rotatividade da equipe é estimada como sendo de 70% e o seu impacto é projetado como crítico. Então, para atenuar o risco, o gerente deve tentar determinar as causas da rotatividade através de reuniões com a equipe, atenuar as causas que estão sob o seu controle antes que o projeto se inicie, desenvolver técnicas para assegurar a continuidade quando as pessoas saírem, né? Então, aí você tem que ter o padrão de documentação para que tudo que está sendo feito durante o desenvolvimento seja realmente documentado. Por isso que documentação tem que ser muito importante. Quem chegar para substituir a pessoa que está saindo tem que ler a documentação para saber de onde deve começar o projeto, né? Ou seguir o projeto. Revisões pelos pares, para ter alguém que entenda daquela parte do projeto. Caso um saia, o outro fica, para poder explicar a quem está chegando como ele deve desenvolver aquela outra parte, continuar trabalhando em pares, tá? E ter um substituto para cada membro da equipe. Isso é o básico do essencial para que você não venha a sofrer uma grande pane aí no seu projeto, uma grande sabotagem. Ainda como exemplo, né, para monitorar os riscos, o gerente deve anotar a atitude geral da equipe, o grau com que a equipe se aglutinou, né, saber se tem grupinhos formados e como é que estão esses grupinhos, se estão deixando
as informações enclausuradas com eles, ou se realmente a informação está fluindo entre o grupo. Relacionamento interpessoal entre os membros, para saber se não tem ninguém com inveja ou com raivinha um do outro, negócio de menino da quinta série. Problemas em potencial com remuneração e benefícios. É por isso que eu digo, se você chamar alguém para entrar na equipe, esse alguém tem que aceitar o salário que está sendo pago ali. Ou então você vai ter que aumentar o salário de todo mundo da equipe. Porque se você empregar alguém com salário maior e esse cara deixar assim, escapar que ele ganha melhor do que o outro ali, vai ser complicado. Você perde a equipe como um todo. Disponibilidade de emprego dentro da empresa e fora dela também. Além de monitorar esses fatores, os gerentes devem monitorar a efetividade das pessoas para atenuação de risco. Um plano de contingência deve ser criado para o caso de algumas pessoas avisarem que vão sair. Então, as pessoas que estão saindo são orientadas a interromper seu trabalho e passar as últimas semanas transferindo seu conhecimento para os novatos. E isso faz com que, as últimas semanas que a pessoa está ali, o projeto esteja praticamente parado. Os passos do RMMM implicam custo adicional ao projeto. Parte da gestão de risco é avaliar quando os benefícios obtidos pelos passos do RMMM são superados pelos seus custos. Alguns riscos podem não ir para o RMM por não compensar, né? Então, assim, os riscos não vale a pena de ser levado para lá, deixa ele de fora, mas ele pode acontecer. Então, pode-se decidir apenas monitorar o risco e não atenuá-lo. O plano RMMM. O plano documenta todo o trabalho realizado para análise de risco e é usado como parte do plano geral do projeto. Ao invés de um plano completo, o gerente pode optar por utilizar somente um formulário de informação de risco, o RIS, né? Então, aí você vê o ID do problema com a probabilidade e o impacto dele, a descrição, o refinamento aí do problema e o contexto, atenuação e monitoração, a gestão, o plano de contingência e o disparo, quando isso daí venha realmente ser necessário, quando a pessoa deve colocar em prática, o estado atual e o emissor do problema. Ferramentas de gestão de risco. Apoio a identificação de risco fornecendo uma lista de riscos típicos de projeto e de negócio, checklist e outras técnicas de entrevistas, e apoiam ainda a atribuição de probabilidades e impactos a cada risco. Apoia as estratégicas de atenção de riscos e geram relatórios relacionados aos riscos. Como no exemplo aí de software, a gente tem o Riskman, o Risk Radar, o Risk Track, o Risk Plus e o X-Primer. Gestão da qualidade. Todos concordam que produzir software de alta qualidade é importante, mas o que é a qualidade do software? Como fazemos para atingi-la? Então, aí a gente tem que a gestão de qualidade é igual à garantia de qualidade do software, ou Software Quality Assurance. É uma atividade guarda-chuva, tá? Acima de tudo e acima de todos ali, sempre englobando tudo que está sendo desenvolvido durante as atividades até o produto final, que é o aplicativo ou software. Especifica atividades e métricas para aperfeiçoar o processo de software. Conceitos de qualidade. Controle de variação é fundamental para controlar a qualidade do software. Na produção industrial, controla-se a variação das características de um produto produzidos em série. Na engenharia de software, controla-se a variação num processo genérico que aplicamos. E isso daí vem a fazer o quê? Minimizar a diferença entre os recursos previstos e os recursos usados, como pessoal, equipamento e tempo. Minimizar a variância, né, no caso, no número de erros de uma versão para outra. Minimizar as diferenças na velocidade e na precisão de resposta aos problemas de clientes. Então, tudo isso daí é essencial em uma documentação e controle de versões. Qualidade é igual a característica ou atributo. Tá? Então, assim, para um objeto físico, qualidade se refere a características físicas, comprimento, cor, propriedades elétricas, maleabilidade, etc. O software, ele é informação, ele não é físico, né? Mas tem propriedades que podemos medir. A complexidade ciclomática, a coesão, pontos por função, linhas de código, por aí. Qualidade do projeto.
Características que os projetistas especificam para cada item. Na engenharia de software, abrange os requisitos, as especificações e o projeto. Qualidade de conformidade é o grau com que as especificações do projeto são seguidas durante a fabricação. Controle de qualidade envolve uma série de inspeções, revisões e testes usada ao longo do projeto de software. Garante que cada produto que trabalho, satisfaça os requisitos estabelecidos para ele. Então, assim, se você está desenvolvendo um aplicativo em módulo, um aplicativo modular, cada módulo deve ser testado ao longo do seu desenvolvimento, para depois você teste o produto como um todo. Né? E aí inclui um ciclo de realimentação de processos que gerou o produto, que aí permite ajustar o processo. Quando você já deixa em linha de qualidade de teste de software, então você já começa a ver se está tendo algum problema entre as comunicações dos módulos que você fez. Todos os produtos de trabalho devem ter especificações mensuráveis para permitir a comparação. Garantia de qualidade. Conjunto de funções de auditoria e relatório que avaliam a efetividade das atividades de controle de qualidade. Fornece à gerência dados sobre a qualidade do produto. Se os dados identificam problemas, é responsabilidade da gerência aplicar os recursos necessários. Custo da qualidade. Custo de prevenção, avaliação e falha, onde a prevenção é o planejamento da qualidade, revisões técnicas formais, equipamento de teste e treinamento. O custo de avaliação, que é a inspeção intra e interprocessos, calibração e manutenção de equipamentos e testes, e isso não somente de software, mas de hardware também. Custos de falha são os que desapareciam se nenhum defeito fosse encontrado, né? Então, assim, se você desenvolver um aplicativo realmente bom, perfeito, funcionando 100% junto com o hardware, esse custo de falha volta para o cliente. Se ele pagou, né, e não houve, você ressarce ao cliente aí, no caso. Custo de falha interna ocorrem antes de entregar e envolvem reparar e analisar o modo como a falha ocorreu. Custo de falha externa ocorre depois da entrega e envolve soluções de queixas e substituição do produto. Então, tem aquela assim, você terminou de desenvolver o aplicativo, você fez os testes, mas uma máquina lá em tal setor realmente deu problema. Então, isso daí você tem que saber o porquê especificamente naquela máquina veio dar problema. E aí você tem que mandar alguém para ver se tem que construir uma versão específica para aquela máquina ou se é mais fácil trocar aquela máquina e aí você solicita ao cliente. E é isso, a aula 11, pessoal. Acabamos por aqui. Eu vou deixar essa aula gravada para quem não assistiu, né, possa assistir. Eu vou depois fazer um novo questionário para vocês. Eu estava vendo que a gente não vai ter tempo de fazer um projeto, né, para final, como seria. Mas eu vou analisar ainda isso com vocês aí. Vou dar uma olhada no calendário que está sendo feito. E nesse calendário aí eu retorno para vocês para dizer como é que vão ser feitas essas atividades, né? Muito provavelmente eu não vou deixar que seja novamente o número de questões aí enormes, como vocês viram na primeira atividade, que foi legal, mas a gente vai fazer um meio termo, tá? Se for o caso, se der tempo, aí eu passo um projeto para ser feito aí por vocês que estão participando da aula, fica como se fosse um grupo, e vocês vão ter uma data específica para entregar essa atividade. Tranquilo? Dúvidas? Se não tem dúvidas, pessoal, então boa tarde. Vão relaxar um pouco, esticar as pernas aí um pouquinho, fazer o sangue circular. Tenham todos uma boa tarde e até a nossa próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.